Bom dia, pessoal, tudo certo com vocês? Espero de coração que sim. Então, olha só, primeiro comentário, para você que participou aí na quarta-feira daquele evento teste, onde a gente fez as aulas ao vivo, vale a pena destacar aqui, você já teve essa aula na quarta-feira. Como a gente teve um quórum baixo, enfim, por conta de todas as circunstâncias, o que eu vou fazer dessa vez? Eu vou simplesmente repor essa aula no Classroom, que vai ser essa aulinha que eu estou gravando aqui com vocês, e a partir dessa semana, meus amores, eu preciso muito da presença de vocês no online. Por quê? Porque a gente vai fazer na parte ao vivo matéria nova e no Classroom eu vou complementar, eu vou usar mais para tirar dúvida, para resolver questões. Tá bom? Então, excepcionalmente nessa aula de hoje, eu estou fazendo o quê? Então, meus amores, eu estou repondo o que a gente viu na quarta-feira naquele evento teste. Então, por favor, vem comigo, fala comigo, me fala e me dê algum feedback se você está conseguindo acompanhar, se você está conseguindo aprender, para que a gente possa sempre estar progredindo, sempre possa estar aí te ajudando, tá bom? Meus amores, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o aprofundamento da representação geométrica de números complexos. Na semaninha passada eu deixei um dever contigo que eu pedi para você fazer umas questõezinhas do livro e o que a gente vai fazer na aula de hoje é exatamente dar esse start e começar corrigindo elas. Então olha só para a gente fazer um ponto de partida em comum com todo mundo, me ajuda aqui a lembrar. Quando eu falo de número complexo, existe a representação geométrica, mas eu preciso que você tenha muito claro a representação algébrica. Vê se você lembra. Que era essa aqui, ó. O seu Z, ele vai ser igual a mais BI. Lembra qual era a construção que a gente tinha aqui? Esse cara, ele seria o meu real. E esse outro cara aqui, ele vai ser o meu imaginário. Combinado? Não esqueça disso, porque isso vai ser o nosso norteador o tempo inteiro. Então me ajuda aqui, ó, vamos para as questões do livro. Passei exatamente a página 544, deixa eu te mostrar qual vai ser a relevância dela hoje. Então olha só, me ajuda aqui, por favor. Meus amores, no mesmo plano complexo, perceba, vamos ao enunciado. No mesmo plano complexo, localize os pontos correspondentes aos seguintes números complexos. E ele te dá uma série de numerozinhos. Eu vou tomar a frente e eu vou identificar 2 ou 3, porque eu quero que você tente o resto. Combinado? Então, olha só, me ajuda aqui a lembrar como é que são os princípios da representação geométrica. Quando eu falo da representação geométrica, eu tenho que lembrar que aqui funciona como o eixo imaginário e o x ele funciona como o eixo real. Então, toda vez que eu for trabalhar com a representação geométrica, eu tenho que olhar para o número complexo e saber identificar quem é real e quem é imaginário. Certinho? Então me ajuda a fazer isso e vamos por partes. Olha só, vamos começar pelo Z1. Ele fala o seguinte do Z1, ó. Ele é menos 3 mais 3i. O que a gente tem que observar desse cara? Vê se você está comigo. Desse cara a gente tem que observar que no Z1, puxa para cá e me ajuda, o seu Z1 ele vai ter parte real. Meus amores, vê se você está comigo. Menos 3 e a parte imaginária, ela vai ser igual a 3. Qual é a conclusão? Já que o meu número complexo ele é regido por essas partes aqui, eu posso ter a convicção que esse cara, quando eu for passar para o meu plano complexo, ele vai ser representado pelo ponto menos 3 e 3. Certinho? Me ajuda a fazer isso no plano complexo, por favor? Ou plano de Argand-Gauss? Se a gente viesse aqui, ó, vamos lá. Olha a informação que eu tenho que traduzir. Essa aqui. Então, quando a gente vem para o eixo, vamos começar pelo eixo real. A parte real, meus amores, ela é negativa. Ela é menos 3. Eu estou analisando o meu eixo horizontal. Se é meu eixo horizontal e eu quero negativo, então eu vou estar olhando para o lado esquerdo. Então, me ajuda aqui, por favor. O menos 3, ele vai estar aqui, ó. Cada tracinho desse vale 1. Percebe isso? Está indicado aqui para você, certo? Olha só o que vai acontecer. O menos 3 ele vai estar 1, 2, 3. Esse aqui vai ser o menos. Opa, deixa eu dar um zoom in para facilitar o meu processo. Vai ser menos 3. Já a parte imaginária, volta aqui, é 3. Me ajuda a retomar isso? A sua parte imaginária, ela é o eixo vertical. Já que esse cara é 3, ele é positivo, ele vai estar para cima. Aonde esse cara vai estar? Me ajuda a fazer essa contagem mais uma vez? Ele vai estar no 3. Então, ó, vamos dar um zoom de novo. 1, 2, ele vai estar aqui, ó. 3. Ou seja, ele vai ser o cruzamento dessas duas
coordenadas. Ah, Fih, fala sério, eu evoluí nesses trem de tablet, pelo amor de Deus. Então, olha só, esse cara, esse pontinho aqui, ele vai ser, então, meus amores, o meu Z1. Combinado? Faz sentido isso para vocês? Vou fazer mais um com vocês para a gente poder conversar, certo? Vamos para um outro cara que me chama muita atenção, tá? Eu vou fazer dois aqui que você tem que ter uma atenção importantíssima. Olha para esse Z4. Esse Z4 ele tem uma classificação especial, lembra disso? Qual é o nome, qual é a classificação, qual é o caso especial que é composto por números cuja parte real vale 0? Vê se você lembra disso. Espero de coração que você tenha respondido com bastante convicção. Esse cara, ele vai ser um imaginário puro. Se ele vai ser um imaginário puro, de bate-pronto a parte real dele valerá 0. E a parte imaginária, conforme o próprio número indica, menos 4. Então esse cara, vê se você concorda. Uma vez que ele está no eixo, que ele é um imaginário puro, ele vai estar no eixo imaginário. Como ele é negativo, esse cara vai estar para baixo. Então vamos juntos ver onde esse cara vai se encontrar? Vamos aqui dar um zoom in. Menos 4 ele vai estar menos 1, menos 2, menos 3. Opa, bem aqui, ó. Esse cara aqui vai ser o menos 4. Já que ele é um imaginário puro, ele vai ser um ponto desse eixo. Então, esse ponto aqui, ele mesmo, já é o meu Z4. Combinado? E isso... Ah, professor, e o 0? Poxa, o 0 faz com que ele esteja em cima do eixo imaginário. Tá bom? Então, olha só. Vamos agora fazer um último exemplo para ver se você está sagaz. Vamos analisar agora o caso do Z7. O Z7, vê se você está comigo. Ele também é um caso especial. Só que ele é um caso especial, vê se você lembra disso. Deixa eu apagar aqui para ficar mais nítido para vocês. O nosso Z7, ele é um número real. Por que ele é classificado, vê se você concorda, como um número real? Ele é chamado de número real porque a parte imaginária dele vale 0. Então, se a gente fosse pensar nas coordenadas dele, elas seriam menos 4 e 0. Como é que isso vai repercutir no meu plano cartesiano? Pessoal, me ajuda aqui, ó. Se ele é, perceba, se ele é real, ele vai estar em cima do eixo real. Como ele é negativo, ele vai estar para esquerda. Então, me ajuda aqui a ver onde ele vai estar. Ele vai estar aqui, ó. Deixa eu dar um zoom in para vocês. Deixa eu apagar esse trem aqui que eu avacalhei. Pessoal, o menos 4 ele vai estar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Esse ponto aqui, ele vai ser o meu Z7. Combinado, meus amores? Faz sentido para vocês? Essa primeira parte está bem de boa? Lembra, se não tiver, passa a dúvida lá no Classroom que eu te ajudo. Combinado? Vamos para o próximo. O próximo é bem interessante porque ele trabalha com processo inverso. Que processo é esse? Perceba, eu te dou pontos e você vai ter que interpretar eles, coisa que você já fazia há bastante tempo. E aí, dentro desse contexto, você tem que passar eles para a forma algébrica. Você tem que ter muito claro esse jogo de cintura, de passar da algébrica para a geométrica com muita naturalidade. Então vamos lá, mesmo processo. Eu vou fazer 2 com você e eu peço para você fazer o resto. Então olha só, pessoal, escreva os números complexos correspondentes aos pontos A, B, C, D, E e F. Então olha só, vamos começar pelo ponto A. O ponto A, vê se vocês estão comigo, ele está aqui, ó. O ponto A, se você faz a leitura do plano, no eixo real ele está no 4, no eixo imaginário ele está no 1, perdão. Então ele vai ser qual ponto? Ele vai ser o ponto 4 e 1. Pera. Já que ele tem essa construção, vamos traduzir isso. Qual vai ser então o número que vai estar sendo descrito por isso aqui, pessoal? Ele vai ser, vê se vocês concordam. Lembrar que dentro dessa linguagem, o que aparece primeiro é real e o que vem depois é imaginário. Então, esse cara aqui, ele vai ter como escrita 4 mais 1i, mas convenhamos, eu posso simplesmente vir aqui e escrever 4 mais i. Combinado? Pessoal, além disso, eu também preciso muito que vocês entendam os casos especiais. Então, olha só, vamos ver se você está sagaz? Jogo rápido. Fala para mim o que o ponto E tem de relevante.
Vamos juntos? O ponto E está no eixo Y, no eixo imaginário, então ele é imaginário puro. Ele está no eixo Y positivo, então ele é positivo. O E, ele seria, por essa conjuntura, o ponto. Primeiro vamos ao ponto. Se ele está no eixo Y, o x vale 0 e o y vale 3. Por isso que o ponto E, vê se vocês concordam, ele vai ser apenas 3i. Combinado? Vamos agora para um outro caso. Me fala, por favor, qual é a classificação que eu poderia atribuir ao ponto D. O ponto D, me ajuda a pensar, o ponto D ele está no eixo real. Então, se ele está no eixo real, ele vai ser um número real. Se ele está no eixo real, a parte imaginária dele vale 0. Fazendo com que você possa, com convicção, falar assim, ó, o ponto D ele vai ter coordenadas menos 4 e 0. Fazendo com que ele seja, então, o número menos 4. Professor, cadê a parte imaginária? Ela seria mais 0i. Mas convenhamos, já que é 0, eu posso me dar o luxo de não escrevê-lo. Meus amores, fala comigo. Tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu fico muito preocupado que a gente naturalmente perde um pouco daquela troca. E primeiro que a saudade bate, mas principalmente eu não consigo medir e mensurar se você está entendendo. Então, por favor, vai lá, nem que responda no vídeo. Professor, eu consegui entender. Professor, não consegui. Eu preciso ouvir, eu preciso ter algum feedback para poder ter um certo alívio, enfim, ver que se eu estou acertando ou não. Então, olha só, vamos avançar? Essa questão ela é um pouquinho mais complexa. Por quê, pessoal? Porque ela vai trabalhar contigo as duas etapas anteriores. Ler um número na forma algébrica e passar para a geométrica, e da geométrica para a algébrica. Ela vai ser um pouquinho híbrida, é uma questão que mistura as duas. Então, veja se você dá conta. Dados os pontos correspondentes aos números complexos Z1 e Z2 e Z3, descubra os pontos correspondentes aos números complexos. Menos Z1, menos Z2 e menos Z3. A primeira pergunta é, pessoal, isso aqui, por acaso, isso aqui é a mesma coisa de falar do conjugado? Sim ou não? Quando eu falo menos Z1, eu estou falando sobre conjugado, você tem que vir aqui com toda a convicção do mundo, falar que não. Porque o conjugado não é trocar o sinal de tudo, não esqueça isso, por favor. É só trocar o sinal da parte imaginária. É isso que torna essa questão um pouquinho mais trabalhosa, que ela demanda um pouquinho mais de atenção. Então vem cá comigo, ó. Vamos fazer o Z2. Se eu venho aqui no Z2, vamos dar um zoom in para você poder visualizar ele melhor. Qual é o ponto por detrás do Z2? Vamos juntos? O ponto vai ser menos 2 e 1. Espera lá. Pega essa informação e passa para cá para a gente anotar isso. O Z2 ele vai ser, então, igual a menos 2 mais i. Quando eu falo do menos Z2, o que vai acontecer, meus amores? Vai acontecer isso aqui, ó. 2 menos i. Então, se eu fosse representar esse ponto aqui, ele seria o ponto 2 e menos 1. Vamos ver onde ele vai estar no plano? 2 na parte real, então vai estar aqui, e menos 1 embaixo. Então, olha só, ele vai ser isso aqui, ó. Esse monstrinho aqui é o menos Z2, e isso não é o conjugado. Combinado? Pessoal, o que é interessante de falar nessa questão? Que ela retoma uma propriedade. Quando eu falo, perceba, do menos Z2, eu estou falando sobre o oposto, eu estou trocando o sinal de tudo. E o que é interessante destacar aqui? Esse cara, ele, anota isso por favor, ele representa o espelhamento desse número complexo em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Cara, que mistura, né? Primeiro, vamos retomar a ideia lá da analítica. O que é a bissetriz dos quadrantes ímpares? É isso aqui, pessoal. Era essa retinha aqui, ó. Então, imagina que isso em amarelo, apesar de feio que, meu Deus, seja um espelho. Ele está pegando esse Z2 e passando para cá, como
menos E2, ou seja, ele está espelhando. Quer dizer, então, que, por exemplo, se eu pegasse um ponto, vamos supor, aqui, ele iria para cá, por conta dessa questão desse espelho. Combinado? Mas essa brincadeira dessa bissetriz fica a título de curiosidade. O que eu quero de você é, você consegue, e por favor seja muito sincero nisso, fazer esse processo, essa brincadeira de trocar sinal e traduzir isso no plano? Se sim, vá lá, objetivo alcançado. Tá bom? Pessoal, dito isso, eu quero que você faça o Z1 e o Z3. E aí, para terminar nosso encontro de hoje, interpretação geométrica, agora sim, do, perceba, conjugado. Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que retomar. Se eu estou falando do conjugado, qual é o símbolozinho para usar ele? É o Z com esse tracinho aqui em cima. Quando a gente vai falar sobre isso, vê se você lembra. Se eu falo de um número complexo qualquer, Z vai ser A mais BI. Quando eu falar do conjugado desse cara, ele vai ser A menos BI. Combinado? Ou seja, é exatamente o comentário anterior. Eu troco o sinal da parte imaginária apenas. Então vamos entender o que isso vai gerar para nós? Olha só. Vamos aqui para o exemplo. Pessoal, me ajuda. Se eu pego aqui o número complexo, perceba, 3 mais 2i, e peço para você representar o conjugado dele, olha o que vai acontecer. Primeiro, vamos à definição teórica. Quando a gente faz a interpretação geométrica do conjugado, a gente faz o simétrico de Z no eixo real. Confuso, né? Primeiro, me explica, por que simétrico de Z? Por conta disso aqui, ó. O seu Z, meus amores, ele é exatamente o 3 mais 2i. Portanto, o seu conjugado de Z, ele vai ser 3 menos 2i. Ah, então o que ele fala sobre, perceba, o que ele pontua como essa simetria é o fato desses caras, eles terem essa semelhança. Eles terem algumas nuances, eles têm diferenças, eles não são idênticos, mas eles têm essa semelhança. E professor, pera lá, por que em relação ao eixo real? Vamos fazer isso juntos? Vamos aqui para um exemplo, para você visualizar isso no plano complexo. Vamos representar primeiro o Z. 3 mais 2i, ele ficaria aqui, ó. 1, 2, 3. 2i ficaria aqui. Então ele seria isso, ó. Faz aqui os trem bonitinho, que agora eu tô brabo. Esse trem, esse é o Z. Se a gente fosse representar o conjugado, a gente ia para 3 menos 2i. Olha que interessante. O 3 eu continuo na mesma, só que ao invés de ir para cima, eu vou para baixo. Então eu vou pro, perceba, dá um zoom de novo, menos 2. Então eu vir aqui, ó, e fazer. Esse cara aqui é o meu, nossa, ficou horroroso. É o meu, opa, credo, tô apanhando. Credo. É o meu conjugado. E pessoal, por que foi falado que o eixo real é a simetria? Porque olha, por favor, para esse eixo. Trata esse eixo imaginário como um espelho. O cara que estava aqui, ele foi espelhado para cá. Então me ajuda a pensar, se eu pegasse um número complexo aqui, aonde vai estar o conjugado dele? Bem, você vai usar o eixo real como espelho, ele estaria aqui. Se eu pegasse um cara, por exemplo, aqui, esse cara, ele seria trazido para cá. Por que isso? Porque quando eu falo de conjugado, ele usa o eixo real como esse espelho. Combinado? Meus amores, até então, tudo certinho? Olha só, para a gente não esticar muito a aula e não ficar exaustiva, faz isso para mim, por favor. Localiza num plano complexo esse número e veja onde está o conjugado dele. Faz o mesmo para esse cara. Vamos aos cuidados que você tem que ter nessa questão? Pessoal, vou colocar aqui e eu termino a minha participação nessa questão. O conjugado de Z1, ele seria 5 mais 3i. Promete para mim que você não vai errar isso. Cuidado com quem é real e quem é imaginário. Sobre o Z2, quem vai ser o conjugado? Ele seria menos 4 mais 2i. E aí fica com você a missão de passar isso para o plano complexo. Tá bom? Meus amores, tudo certo? Deu para entender? Se não deu, tira a dúvida comigo. Fechou?
E para finalizar, faz essas questõezinhas. Pessoal, eu sei muito bem a realidade de muitos aí de estar sobrecarregado, por isso que eu estou enxugando ao máximo o dever. E eu preciso que você tente, tá? De coração, eu preciso que você tente. Para a aula ao vivo, que eu vou entrar essa semana com vocês, eu vou dar continuidade, tá bom? E aí, se tiver dúvida em relação a esse dever, eu coloco no Class 1 ou a explicação. Mas aí na aula ao vivo é matéria nova, tá bom? Meus amores, uma ótima semana. Contem comigo, estou à disposição e sempre estarei, tá bom? Beijo de luz, tenham uma ótima semana. Tchau, tchau, pessoal.